Olá amigos, estamos chegando com mais um ADVJus inédito, feito com aquele profissionalismo que você já conhece, você merece. Muito obrigado da companhia aqui na TV, nas redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn e também através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado. Você vai ver no programa de hoje, ADVJus Notícia, ADV especial com várias participações. Pergunte ao ADVJus, Marketing Jurídico, ADVJus Entrevista e Momento Divino. Tudo isso, muito mais agora aqui no ADVJus. Fique aqui. Ok, iniciando o nosso programa, portanto, hoje, evidentemente, com uma notícia jurídica, de cunho jurídico, né? Olha aqui, o TJ, né, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, anula cobrança de honorários em que o contrato foi feito através do WhatsApp. A decisão foi da desembargadora Lígia Araújo Bisoni, e ela afirmou que os títulos executivos extrajudiciais são somente aqueles indicados lá na lei, né, no CPC. Segundo a julgadora, nesse caso, é de se reconhecer a falta de executividade e, por via de consequência, a carência da ação por inadequação da via eleita. Portanto, essa pretensão não é abrigada, né, pelos artigos aí, que estão aqui mencionados do Código de Processo Civil. Todo cuidado é pouco, né? Mas uma coisa aí que pode complicar a vida de muitos colegas, de muitos profissionais. Seguimos com a nossa meta aqui, que agora recebe o ADV Especial. Abrindo o nosso programa de hoje, na série ADV Especial, parceiros do ADVJus, nós vamos falar de direito notarial e registral, com o competente Wendel Salomão. Confira! Olá, meus amigos do ADVJus. Hoje vou falar com o cuidado com a questão do usufruto, porque ele também pode ser penhorado. É um grande vilão, principalmente ao mercado imobiliário. Pare tudo que está fazendo e numa venda, alienação, oneração, sempre tire ou exige a apresentação das certidões negativas dos usufrutuários. A penhora do direito de usufruto é totalmente plausível em execuções trabalhistas. Os credores saem procurando proteções das suas execuções e tudo passa a ser possível. E digo sempre aos clientes, não somente em execuções trabalhistas, o direito de usufruto não pode ser objeto de penhora, como consequência de sua inalienabilidade. Não se vende usufruto. Muito embora o exercício desse direito é que pode ser penhorado, consoante doutrina geralmente admitida e sancionada por pacífica jurisprudência. Basicamente, o usufruto é o direito de usar uma coisa pertencente a outrem, ou de perceber-lhe os frutos, ressalvada a sua substância, como por exemplo, alugar o imóvel e receber os aluguéis. O usufruto, portanto, é o direito real sobre coisas alheias, observando ao usufrutuário a capacidade, o poder de usar as utilidades e os frutos, as rendas desse bem, mesmo que ele não seja o proprietário. O proprietário é o nu-proprietário. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Pode haver usufruto, o imóvel deverá possuir outro indivíduo que é o nu-proprietário, este também passível de execução, passível de penhora. Ao nu-proprietário, por sua vez, cabe o direito de dispor do bem, jus disponendi ou abutendi, ou seja, é o atributo que permite ao proprietário alienar o bem ou mesmo dá-los em garantia, seja em penhor ou hipoteca, mas não fazer uso dele. Este cabe ao usufrutuário. O que acontece muitas vezes é que, caso usufruto de bens imóveis, se o empregado, no papel de nu-proprietário, tem uma dívida, não raras às vezes em virtude de querer usufruir de uma boa qualidade de vida com alguém, na qualidade de credor, no intuito de não perder a propriedade, passa para o terreno algum familiar, através de título, seja gratuito ou oneroso, por sua vez, recebendo ou reconhecendo este usufruto. Ou seja, concede ao antigo nu-proprietário o usufruto do bem imóvel. Nessa possibilidade, podendo se estender a outras, o Tribunal de Justiça entende que é totalmente possível que a penhora recaia sobre o direito de usufruto. Por hoje é só, meus amigos, nos vemos em breve. Um abraço e até logo! Ok, muito obrigado.
Momento agora da gente falar a respeito do vocabulário jurídico. Olha, o que é uma ação de jurisdição voluntária? Quem sabe? Levanta a mão. Quem não sabe, no intervalinho a gente vai refrescar a memória, ok? Muito interessante essa pergunta aqui. Tem gente que às vezes esqueceu, a gente vai refrescar a memória. Sequência do nosso ADV Jus, agora mais um ADV especial. Vamos abrir aí cortinas, parênteses para o direito do trabalho. A competência de sempre é da doutora Samantha Bredarioli, nossa parceira de ADV especial. Veja que assunto interessante. Olá, sou a doutora Samantha Bredarioli e hoje vamos falar aqui no ADV sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. O assédio moral é caracterizado quando pessoas são expostas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho de forma repetida e prolongada. Veja bem, para que a conduta se caracterize, é necessária a figura da repetição da conduta do assediador em ferir a dignidade e a integridade do assediado. Então, não basta um mero aborrecimento ou uma brincadeira desagradável que aconteça no ambiente de trabalho. É necessária a repetição dessa prática que coloque em risco a saúde do trabalhador, prejudicando o ambiente laboral. O conceito legal de assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se por comportamentos, palavras, atos, gestos e escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física e psíquica de uma pessoa, pondo em perigo seu emprego ou degradando o ambiente de trabalho. É uma forma de violência psíquica que destrói o emocional e o profissional do indivíduo, podendo ser realizada por acusações, insultos, gritos, humilhações públicas, propagação de boatos, isolamento, recusa na comunicação, fofocas e exclusão social. A repetição dessa humilhação gera danos, podendo evoluir para a incapacidade para o trabalho e, em alguns casos mais graves, até para a morte. Lembramos que o assédio moral pode gerar confecção de comunicado de acidente de trabalho CAT, gerando afastamento e indenização, e é possível nas modalidades vertical, podendo ser ascendente ou descendente, e horizontal, quando é aquele relacionado entre o patrão e o empregado. A legislação pátria repudia o assédio moral, elencando artigos na Constituição Federal, no Código Civil e na Lei 8.112 de 90 que inibem essa conduta, a tipificando e penalizando seu autor. Em março de 2019, a Câmara Federal aprovou o projeto de Lei 4.742 de 2001, que define o assédio moral no trabalho como crime. Logo, é muito importante que você, assediado, que se sinta em alguma dessas características que foram definidas nesse artigo, procure um profissional advogado de sua segurança. Em breve, eu voltarei com mais temas relacionados ao direito do trabalho. Um abraço e até lá! Ok, muito obrigado, doutora. Meus amigos, agora, aquela pautinha de sempre, No ADV Jus, a gente fala sempre do marketing jurídico, Então, a TOP faz o marketing jurídico, Publicidade, aliás, faz sim um trabalho muito interessante de gestão de redes sociais, websites responsivos, campanha de anúncios e Google Ads. É muito interessante o trabalho desenvolvido pelo pessoal da TOP. Nós temos também o ADV especial, que sem dúvida é sim um marketing jurídico de imagem com conteúdo. Pergunte aqui para um dos nossos parceiros. Venha para cá se você tem aí uma matéria de domínio e quer deixar um legado aí para quem consulta, principalmente o nosso youtube.com/advjusnet. Inclusive, peço que você, por favor, inscreva-se lá, ok? Meus amigos, agora eu quero trazer aqui para vocês um release. Aliás, são 3 releases. O primeiro é o podcast de Direito Condominial com o Dr. Márcio Espímpolo, tendo em vista a não apresentação na TV do domingo passado. Vale a pena ver, confira. Olá, hoje no ADV Jus nós vamos trazer uma questão que é muito comum nos condomínios, que é um dos maiores problemas que há de conflitos dentro do condomínio, que é o barulho, E principalmente barulhos, às vezes as pessoas se incomodam com muito barulho de vizinho, mas também tem barulhos da vizinhança. E uma delas é a questão de obras, Quando o vizinho está construindo, está reformando, isso também traz um problema sério.
Quando o poder público está fazendo obras na cidade, isso também traz um transtorno muito grande para a coletividade condominial, porque certamente o barulho ele reverbera, principalmente quando está sendo feito buracos, até para fazer empreendimentos, para fazer obra de infraestrutura. Isso realmente, além do barulho, tem o grande pó, né, a poeira que sobe, e aí certamente há muita reclamação. O que nós indicamos nesses casos é para que o síndico e os moradores se unam e conversem com o poder público delegado, ou no caso da concessionária, permissionária que está fazendo aquela obra, para que busque aí talvez um termo de ajuste de conduta, para que a obra tenha horário para começar e também horário para terminar, e que nesse horário, logicamente, não seja compreendido o período noturno, que é o período de descanso, né? Então é muito importante isso, a gente sabe que obra faz barulho mesmo, é preciso uma tolerância grande também por parte dos moradores enquanto aquela obra perdurar, mas por outro lado o poder público e também a empresa que estiver executando aquela obra precisa tomar alguns cuidados para infringir, para trazer o menos desgaste possível para aquela população em volta da obra. Voltamos numa nova oportunidade com mais novidades no quadro Direito Condominial. Ok, agora intervalinho aqui em nosso programa, voltamos já, fique aqui. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Top Agência de Marketing Digital Jurídico, gestão de redes sociais, identidade visual, vídeos. Contate-nos. O que é uma ação de jurisdição voluntária? É aquela ação em que não há conflito entre duas partes adversárias. Por exemplo, ações declaratórias de direitos são ações de jurisdição voluntária. Ok, voltamos com o segundo bloco do ADV Jus TV de hoje. Agora em release, nós vamos apresentar para vocês o ADV especial Prática Processual Penal com o Dr. Sérgio Dias. Veja. Olá, aqui estamos mais uma vez, uma satisfação estarmos aqui participando do nosso ADV Jus. Quando há o falecimento de uma pessoa que deixa patrimônio, é procedimento comum a realização de um procedimento de inventário. Hoje nós temos a figura do inventário judicial e também a possibilidade de realização desse inventário de forma extrajudicial nos cartórios tabeliões. E nós temos algumas situações que são peculiares. Imagine, por exemplo, que no meio do processo de inventário, na tramitação deste inventário, um desses herdeiros venha a falecer. Qual é o prosseguimento a ser adotado? Imaginemos ainda a possibilidade de que um desses herdeiros venha a se tornar incapaz, ou mesmo o inventariante, aquele responsável pela administração do inventário, que ele se torne incapaz por uma moléstia temporária ou mesmo permanente que o impeça de exercer as suas atividades da vida civil comum. Quais seriam as implicações dentro do processo de inventário? De imediato será necessário a paralisação desse procedimento de inventário para poder se estabelecer dentro daquele herdeiro falecido que compareçam os seus filhos para que possam ali fazer a composição dos herdeiros necessários daquele falecido. É necessário ainda que haja a providencialização de toda a documentação necessária para instruir esse processo de inventário. E quando há a incapacidade, seja ela temporária ou permanente do inventariante ou do herdeiro, nós teremos a necessidade de suspensão deste processo para que seja regularizada a representação desta pessoa por um curador, demandando um processo específico para isso perante o Poder Judiciário. Vale lembrar ainda que os processos de inventário somente podem tramitar através dos cartórios extrajudiciais quando não existe figura de menores e de incapazes. Surgindo essas questões, obrigatoriamente nós teremos a migração de um processo extrajudicial ao Tribunal de Justiça, para que por lá, com a presença do promotor de justiça como fiscal da lei, poderemos ter então a continuidade e a conclusão da partilha.
É um processo delicado, mas que com a ajuda do advogado da sua confiança, ele poderá dar toda a atenção e encontrar a solução adequada ao seu problema. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Ok, muito obrigado. Meus amigos, como eu disse, né, nós estamos reexibindo aí alguns ADV especiais e também uma parte que vamos exibir agora da entrevista com a doutora Carolina Gugelmin. Não foi para o ar na TV na semana passada, mas já está postado. Vale a pena ver de novo, sala de visitas do ADV Jus TV. Confira. Doutora Carolina, muito obrigado da sua presença comigo hoje aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. É uma honra estar aqui. Obrigado, doutor. Doutor, então vamos começar falando aí para quem está nos acompanhando nesse momento aqui no ADV Jus TV, né? O que é marketplace, né? Em uma definição bem simplista assim, doutora. Claro. Os marketplaces são plataformas digitais de comércio eletrônico que fazem uma conexão, uma ponte entre os vendedores e os compradores. Agora, quem pode, né, ser o detentor de uma plataforma dessa, doutor? Quem consegue esse direito? Como que a pessoa faz para ela conseguir essa possibilidade? Normalmente são grandes empresas, né? Os marketplaces são pessoas jurídicas, né? Como a Amazon, Americanas S.A., por exemplo, integram a Americanas S.A., as lojas Americanas, o Submarino, Shoptime, a Magalu também desde 2016 é marketplace, certo. Então são grandes grupos. Certo. E o que a gente observa também é que com essa dinâmica que tem principalmente aí o mundo tecnológico, o universo tecnológico, né, doutora? Que isso também vai ficando de uma certa forma um pouco mais acessível para aquelas pessoas também que não são só aqueles gigantes, estou certo, doutora? Sim. Eu citei os grandes nomes para as pessoas terem uma noção, sim. Mas existem inúmeros marketplaces, né? As classificações quanto aos marketplaces são várias. E tem marketplace de produtos físicos, de serviços, por exemplo, Uber, InDriver, de entrega de alimentos, como Rappi, iFood, etc. Essa é uma novidade que nós importamos com certeza, né, doutora? Surgiu nos Estados Unidos, o primeiro marketplace, o eBay, em 1999, que era uma plataforma que conectava consumidores a consumidores, né? Através de leilões. Certo. É muito jovem, 99 até 2022, 23 anos, né, doutor? Com certeza vai vir muita novidade ainda, a senhora imagina que sim. Com certeza. Vai ter muita Essa tecnologia vem para agregar. Vem para agregar, né? Agora a pessoa que quer, né, ela tem ali a sua máquina, né, seu computador, e ela tem a pretensão, né, dela ter um marketplace. A senhora acha que é um caminho muito difícil a ser percorrido? Eu sei que isso é uma coisa mais para técnico, né? Mas a senhora acredita que a pessoa que quer enveredar por esse caminho, ele não é tão complicado como às vezes pode parecer? Então, aí entra no tema proposto da responsabilidade tributária dos marketplaces. Sim. Dependendo da responsabilidade que o Estado dá para o marketplace, vai ser mais ou menos oneroso, né? Certo. O marketplace vai ter mais ou menos responsabilidade. Certo. Atualmente, existem várias leis estaduais prevendo responsabilidade hora subsidiária, hora solidária, pelo pagamento de ICMS quando descumprida determinadas obrigações acessórias. Certo. Aí tem que ver se a obrigação acessória que esse Estado está prevendo, que esses Estados estão prevendo, são razoáveis e proporcionais. Certo. Na verdade, o que você está me dizendo é que a pessoa também precisa de um preparo, ou ele precisa consultar um profissional para que traga para ele ali subsídios. Com certeza. Né? Tem que ter um jurídico. Precisa trazer subsídio ali para que ele não já de cara não cometa nenhum tipo de infração, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Tem que ter todo cuidado. Dependendo do estado, né? Certo. As obrigações vão ser mais pesadas ou não, mas é lógico que um advogado pode discutir se essas obrigações, como eu disse, são razoáveis ou não. E às vezes tem pessoas, né, doutora, que às vezes até nos acompanham nesse instante e falam assim, puxa vida, mas como assim? Se ela está falando do Estado, porque
a rede mundial aí de computadores, ela tem um alcance, né, infinito. Então a pessoa está aqui no estado de São Paulo, o que a gente pode depreender? Uai, vai ser como então? Entendi. É que, por exemplo, o ICMS, que é o imposto que a gente está falando aqui, né? Sim. Relativo a essas leis, ele é um imposto estadual. Certo. Então é da competência do Estado, né? Fazer Sim. leis quanto a esse imposto e falar da responsabilidade tributária. Então, apesar da rede mundial, né? Tem uma abrangência. Uma abrangência muito grande, a competência tributária para o ICMS é estadual. Certo, é da onde está sendo emitida a nota e tal. Então, daquele estado. Né? Se a situação, quer dizer, onde se situa o marketplace está ali dentro daquele estado, é sobre a alíquota daquele estado que ele vai responder. É isso. E as obrigações acessórias também. Sim. Por exemplo, o que estava causando muita discussão é que o marketplace está sendo responsabilizado caso o vendedor não emita nota fiscal. Certo. E aí muitos falam, essa é uma obrigação de terceiro que o marketplace não tem controle. Então surgem esses questionamentos. Sim, certo. São novidades, né, entre aspas, né, que surgem devido provavelmente ainda ser uma coisa ainda com certeza nova, isso vai chegar no judiciário e vai ter muita polêmica ainda. É isso mesmo. Agora, uma coisa que a gente já pode depreender daqui de tudo que a gente já falou até aqui, né, doutor? É que existem muitas formas, né, de se fazer o marketplace, de ter o marketplace. Tem várias formas de se fazer. Uhum. Como o marketplace é um intermediador de serviços certo. Ou de produtos, né? Então, são inúmeras as possibilidades. Por exemplo, tem o Doctoralia, que é o intermediador de serviços médicos, né? Tem marketplaces como de anúncios, por exemplo, OLX e Buscapé. Certo. Que esses estariam excluídos de certas responsabilidades tributárias. Quando você é um marketplace que só faz o link e direciona para o site do vendedor. Certo. Que ele não faz propriamente a intermediação. Certo. Doutora, e no caso, por exemplo, qual é a principal... A senhora já falou, né, que é relativo ao ICMS. A senhora acredita que aí reside, sim, o principal ponto, o principal foco de atenção com relação assim, a não infração fiscal de quem vai abrir o marketplace, é ali com relação de começar e não observar direito ali a questão relativa ao ICMS, ou tem outras coisas que ele precisa ter também bastante cuidado? Olha, tributariamente falando, são inúmeras as obrigações acessórias que existem, né? Então, quanto ao ICMS, nos estados, eles preveem mais ou menos 3 obrigações acessórias. Eu não vou falar de cada estado, porque são inúmeros. Certo. É Bahia, Ceará, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Piauí e outros. Então, mas normalmente prevê a responsabilidade no marketplace, quando não é emitida a nota fiscal pelo vendedor, que isso é discutível, quando o vendedor estiver em situação irregular perante o fisco, que também é discutível essa responsabilidade, porque como que vai dar essa obrigação para a plataforma? Ela sempre vai ter que estar checando a regularidade do vendedor. E tem a terceira, que é mais plausível, que é aquela responsabilidade pela prestação de informações. Isso sim, para mim, é inteiramente cabível. Ok, muito obrigado, doutora. Meus amigos, agora a prática processual penal, mais um ADV especial com o doutor Joaquim Romão Neto. Veja. Com as minhas saudações, hoje na prática processual penal, vamos falar sobre a anulação do julgamento do caso da Boate Kiss, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Na comunidade jurídica e principalmente para a advocacia, algumas ilegalidades e nulidades do julgamento já eram óbvias, né? Mas para a população, eu vi algumas pessoas e discussões sobre quem teria sido culpado pela anulação do júri. Ora, sem dúvida, a culpa não foi da defesa, que cumpriu o seu papel e alegou as inúmeras ilegalidades e nulidades processuais. E muito menos dos desembargadores, né, que aplicaram a lei. Portanto, a resposta até nos parece simples. A culpa é de quem causou as nulidades processuais.
Como bem ponderado por um desembargador, não existem dois códigos de processo penal, um para casos complexos e outros para casos simples. E cada juiz também não pode fazer um código de processo penal próprio, né? É muito comum nas varas criminais o juiz falar: não, doutor, aqui é assim que funciona. Ora, a lei estabelece ritos, prazos e atos, e não existe nulidade mais grave ou menos grave. É nulidade e ponto. E se houverem inúmeras ilegalidades ou nulidades, uma só já é o suficiente para anular o processo. Há princípios básicos de todo o processo penal e os operadores do direito têm que ser obedientes às normas de regência, garantindo o devido processo legal. Ocorre, infelizmente, que muitos magistrados, sempre usam o mantra do não houve a comprovação de prejuízo. É uma recalcitrância e uma negativa de reconhecer nulidades óbvias e, por vezes, a serviço de uma sanha punitiva. Com o máximo respeito às vítimas e familiares da Boate Kiss, mas para a advocacia, essa anulação do julgamento reforçou a esperança de que, seja qual for o crime ou a complexidade de um caso, nada pode servir de justificativa e permitir a violação dos sistemas de garantias processuais penais e das bases do Estado Democrático de Direito. Então, para finalizar, só me resta dizer que qualquer julgamento só é justo quando há respeito às regras do jogo, ok? Grato pela atenção e até o próximo ADV Especial. Ok, muito obrigado, doutor. Meus amigos, agora é um momento divino. Gosto muito aqui no ADV Jus. Confira. Vinho Parelli Rosso Puglia. Vinho tinto de cor rubi com tons violáceos. O sabor possui taninos muito suaves e redondos. O olfato de frutas vermelhas maduras, como cereja, morango e framboesa. Ele é produzido na região de Puglia, Itália. Na sua harmonização vai muito bem com risoto de linguiça, fondue de carne, queijo parmesão e assado de berinjela. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Ok, encerramento de mais um ADV Jus TV. Muito obrigado da companhia de sempre. ADV Jus, tô ligado, ADV Especial. Vem pra cá fazer parte você também. Fico por aqui, volto breve com um programa inédito, certeza. Forte abraço, até o próximo.